Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Ensina-nos a Orar. E eu quero convidar aí você a abrir comigo o capítulo 6 do livro de Mateus. A gente já fez a meditação desse trecho, dessa porção da Bíblia na semana passada, uma parte dessa porção do capítulo 6. E hoje eu gostaria de dar continuidade, Na continuação, Jesus diz assim: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. O verso 8 diz: portanto, não vos assemelhei a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. É interessante, que na semana passada nós já chegamos a falar sobre essa questão de que muitas pessoas, elas oram, ou elas têm o seu ritual religioso, elas fazem seu ritual religioso, não como um momento de devoção a Deus, um momento de contrição com Deus, o devocional a Deus, mas fazem isso pensando em serem vistos, admirados. E aqui o texto, no contexto de Mateus, isso vai desde as esmolas, ou seja, toda piedade religiosa não é fazendo simplesmente sem nenhuma intenção, fazendo como um movimento de amor a Deus e como um movimento de amor ao próximo, movido pelo amor a Deus ou movido pelo amor ao próximo. Não, geralmente as pessoas estão pensando em si mesmas quando fazem isso. E então, o conselho de Jesus aqui no verso 8 é que nós não sejamos como eles. E interessante pensar aqui no texto de hoje, principalmente aqui no verso 7, outro ensinamento de Jesus sobre a oração é que nós não usemos de vãs repetições. Primeiramente, muitas vezes nós criticamos a nossos irmãos, católicos, por dizer para eles que nós devemos orar e não rezar. É interessante essa crítica que muitas vezes o meio cristão evangélico faz, porque muitas vezes, os nossos irmãos católicos hoje, inclusive, já oram. A gente vê programas na TV, programas católicos, em que os padres, os religiosos, eles têm sim suas rezas, mas eles fazem oração e que as palavras fluem diretamente do coração dele, da alma e do momento. Por que eu digo isso? Porque essa é a oração que Jesus deseja que nós façamos. A oração que flua, que seja natural e espontânea, e não aquela que a gente tenta imaginar ou criar um texto para dizer para Deus. Porque quando nós imaginamos ou pensamos esse texto, principalmente quando você é convidado a orar num culto, ou a fazer alguma oração em algum espaço público, muitas vezes você já vai pensando nas palavras: eu vou dizer isso, seguido disso, com raciocínio tal. Quando essa oração acontece, é uma oração que você não está pensando em realmente falar com Deus, mas é um tipo de oração que você está pensando o que você vai dizer para as pessoas. Então entra no mesmo contexto que falamos na semana passada, de que nós não estamos orando para se relacionar ou para ter uma experiência com Deus, mas para que serem vistos como os fariseus faziam, para sermos vistos como os fariseus faziam. E isso aí então torna-se um problema, porque acabamos caindo nas vãs repetições que tantas vezes nós criticamos dos nossos irmãos católicos. Mas é interessante também. Já falei que nossos irmãos católicos hoje já fazem suas orações espontâneas. Que essa de fato é a oração que Deus deseja que nós façamos. Que surja de dentro, que surja da necessidade, que surja do momento de luto, que surja do momento de tensão, que surja do momento de necessidade, que surja do momento de fraqueza, que surge no momento de aflição, que surge no momento de ansiedade, que surge no momento de busca. Então, essa é a oração, de fato, que Deus está disposto a ouvir, porque ela vai vir fruto de uma sinceridade, de uma espontaneidade, que nós sabemos que é essa espontaneidade que Deus deseja que nós tenhamos.
Porque também, muitas vezes, irmãos, muitas de nossas orações, apesar de não ser reza, não estar registrado em um catecismo, muitas de nossas orações já viraram rezas. Se a gente perceber, assim, mais ou menos, nas igrejas, nossos templos, quando as pessoas vão à frente a orar, mais ou menos você já sabe as palavras que vão ser ditas, a sequência das palavras. Claro que nós temos que ter um modelo, nós vamos começar a falar da oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Mas a oração modelo não significa que é uma oração para ser repetida, mais uma para ser repetida. Por isso o princípio da oração aqui, não useis de vãs repetições. Então qual é o princípio de termos uma oração modelo? De termos um arquétipo? É para que nós possamos entender o movimento que nós devemos dar, os passos que devemos dar em direção a Deus quando nós oramos. Sim, mas, por outro lado, nós temos que perceber que, às vezes, do que nós chamamos de orações não são orações. E aquela crítica infundada aos nossos irmãos católicos recai sobre nós, porque está acontecendo em nossas igrejas, muitas vezes o que acontece no meio que nós tantas vezes criticamos, que é o quê? Apenas rezas, repetições. Rezar é orar também, mas é repetir uma oração várias vezes. Isso é o conceito de reza. Mas, será que nossas orações não têm sido umas rezas? Você já parou para pensar se no momento que você está orando, até mesmo no secreto do seu quarto, que tipo de oração você está fazendo? Porque existe o inverso. Existe muitas vezes você está lá no seu quarto orando e você pensando em outra coisa, você não sabe nem o que está dizendo. Já aconteceu isso com você? Alguma vez? Comigo já. Isso acontece com todos nós. A gente começa a falar com Deus, mas por que será que isso acontece? Simplesmente porque nós já temos um modelo de oração na nossa cabeça e realmente nas nossas palavras nós estamos dizendo para Deus tudo o que já dizemos todos os dias. E sem perceber você está pensando em outra coisa e não sabe nem no que está dizendo. Então não é espontâneo. E Deus quer que nós tenhamos consciência, tenhamos espontaneidade naquilo que nós falamos. E aí acontece também o inverso. Muitas vezes tem pessoas que estão rezando. Isso aconteceu comigo. Minha avó, ela me deu a educação religiosa que eu precisava. Agradeço demais. E eu me lembro que era católica, né? Ela me ensinou nos caminhos de Deus. Eu acho que o meu interesse e a busca pela fé, pela religião, veio dela, né? Ela me ensinava algumas rezas. Mas eu me lembro que muitas vezes, em algumas rezas, eu não estava rezando. Eu me pegava orando, porque eu estava repetindo aquelas rezas, que ali tinha aquele arquétipo, aquelas palavras, né, que diariamente se repetia, sem mudar vírgula e nenhuma palavra. E aí eu começava a falar com Deus de outra maneira. Repetia aquelas palavras nos lábios, mas a minha mente, o meu coração estava dizendo para Deus outra coisa. E sem perceber, ali eu estava orando. Então essa é uma verdadeira oração. É a oração do coração, não é as palavras da reza. Como muitas vezes, se você estiver dizendo palavras de oração, mas se você não estiver sabendo o que está dizendo, na consciência que está dizendo, sentindo o que você está dizendo, ali não vai ser oração. Então a verdadeira oração, irmãos, e aí fica aí um espaço para reflexão. A verdadeira oração é aquela que a gente realmente está de fato conversando com Deus, como se conversa com um amigo. No espaço ali da oração, né, nesse momento, não é orar simplesmente por uma formalidade, pelo rito religioso. Pois é isso que tem acontecido muitas vezes nas igrejas e até mesmo em nossa vida, no secreto de nosso lar. E Deus deseja que nós não sejamos apenas um cristão de ritos, um cristão de uma religiosidade apenas na sua formalidade, mas que seja intensa e verdadeira, e que a oração atinja o seu verdadeiro propósito, que é um relacionamento, uma comunhão com Deus, uma conversa com Deus. Então não deixemos nossa religião virar uma religião aparente,
uma religião da forma, uma religião mascarada, mas que seja autêntica, seja fruto de uma realidade, seja fruto de uma vivência, de uma experiência com Deus, de uma intimidade com Deus. E é assim que nós encerramos essa reflexão de hoje, apelando a você, para que você possa cada vez mais buscar o Senhor em sua totalidade e em sua intensidade. E que você possa, de fato, ter uma intimidade com Ele. E que essa intimidade seja uma intimidade não apenas formal, não apenas para ser vista pela sociedade. É isso que nós apelamos a você esta manhã de sábado.